São Paulo hoje é a maior cidade do país, mas quando foi fundada em 1554, era uma pequena missão religiosa que tinha uns jesuítas e ali uns 36 índios batizados. E em volta tinham algumas aldeias com os tupiniquins, com os guaianazes e com os guarulhos, que com o passar do tempo acabaram se tornando missões também. Depois, as missões deram lugar à escravidão. Então, ainda no século XVI, a vila passou a organizar uma das mais poderosas empresas militares de captura e de escravização de povos indígenas que existiu na história do nosso continente. Por mais de um século, o cotidiano de São Paulo foi marcado pelas expedições conhecidas como bandeiras, que traziam prisioneiros de terras cada vez mais distantes, chegando até o Pantanal, Pampas no Rio Grande do Sul e o altiplano da Bolívia e do Peru. A história das bandeiras continua fazendo parte do dia a dia, com seus muitos monumentos homenageando os chefes dessas expedições. Mas, para conhecer essa história, é preciso ir além dessa imagem heróica dos bandeirantes, uma imagem que foi construída muito depois da época das bandeiras, durante a República Velha. Quando São Paulo foi fundada, os padres jesuítas tinham um plano muito claro para a região: criar missões de catequese para reunir indígenas, convertê-los ao cristianismo e colocá-los a serviço de Portugal. Mas, em pouco tempo, esse plano fracassou. Segundo ao historiador John Monteiro, os principais motivos foram as doenças que dizimavam rapidamente a maioria dos indígenas e a resistência dos sobreviventes, que foi bem grande. Houve diversas rebeliões indígenas durante o século XVI, sendo a mais impactante delas a missão de Pinheiros, em 1590. E as dificuldades enfrentadas pelas missões fizeram com que ganhasse força outras estratégias para colocar os indígenas a serviço da empresa colonial portuguesa. A principal delas foi a organização de expedições de guerra para a escravização das pessoas, que não era comum apenas em São Paulo. Só que os colonos de São Paulo se especializaram nesse negócio, tirando proveito dos caminhos que levavam a terras distantes e das alianças que conseguiam estabelecer com os povos indígenas do interior. As bandeiras usavam diferentes estratégias para a escravização, desde a captura de guerreiros em combate até a negociação e a troca com povos aliados. Algumas dessas estratégias estavam de acordo com as leis da época. Por exemplo, a lei permitia a escravização de prisioneiros de guerra adquiridos por meio de trocas. Mas a principal das estratégias dos paulistas não foi a troca, e sim as expedições de guerra, com emboscadas a aldeias e missões e escravização dos sobreviventes. O principal argumento para que esse tipo de ação fosse legalizada era o conceito de guerra justa, que permitia a captura de povos que cometessem hostilidades com os cristãos ou que praticassem a antropofagia. Os carijós foram os primeiros. A partir de 1585, a guerra justa contra eles foi autorizada, base em confrontos que tinham acontecido no passado. A guerra justa passou a ser uma justificativa que servia até mesmo para sequestrar os indígenas que estavam sendo cristianizados nas missões, contrariando totalmente o sentido das leis, que era preservar os aliados e atacar somente os inimigos de europeus. Bandeira era uma forma de organização militar de origem europeia, que foi adaptada pelos colonos para armar expedições para territórios distantes no interior do continente. Estas expedições militares geralmente eram comandadas por oficiais das milícias, que eram tropas formadas pelos próprios colonos que viviam no Brasil. Ao contrário das tropas regulares, comandadas por nobres de Portugal, as milícias eram controladas pelos poderosos locais e muitas vezes se tornavam exércitos particulares a serviço desses poderosos. É daí que vem a imagem dos bandeirantes como desbravadores que agiam livremente sem se submeterem aos reis de Portugal. Mas não era bem assim. Para se manter como um oficial das milícias, o cara tinha que manter boas relações com Portugal, então não dava para meter o louco e fazer o que bem entendesse. E, por outro lado, se o rei aprovasse suas ações, eram grandes as chances de conseguir promoções, cargos no governo e títulos de nobreza. Muitas bandeiras foram ordenadas diretamente por autoridades portuguesas, com várias justificativas, como a busca de pedras e metais preciosos, o extermínio ou a expulsão de povos indígenas que estavam em guerra com os portugueses, a exploração do interior do continente, pensando na expansão futura da empresa colonial. Geralmente, esses objetivos se misturavam. Por exemplo, por volta do ano de 1600, partiram bandeiras da Bahia, do Espírito Santo e de São Paulo em busca da nascente do Rio São Francisco. Essas bandeiras saíram com o mesmo objetivo. O governador português do Brasil tinha recebido informações dos indígenas de que lá existia uma serra coberta de ouro e que eles mandou dar uma olhada. É provável que fosse um relato verídico sobre os grandes acúmulos de ouro em Minas Gerais, mas
Esses relatos também se misturavam com lendas a respeito de El Dorado, um lugar mítico, cheio de ouro, que fez parte da imaginação dos europeus dessa época. Então, o objetivo dessas 3 expedições era, claramente, o de procurar riquezas minerais. E, com isso, muitos colonos sonhavam quando partiam numa bandeira. Mas, no fim das contas, ninguém achou a serra coberta de ouro. E os paulistas aproveitaram a viagem para capturar os tupinambás, que encontraram no meio do caminho. Eles voltaram para São Paulo com um carregamento diferente. E esse é um final muito comum para as chamadas bandeiras de prospecção. A busca de ouro era só uma justificativa legal das expedições, que precisavam explicar o que estavam indo fazer e não podiam contar a verdade porque era ilegal. E foi assim que as bandeiras foram chegando cada vez mais longe de São Paulo, às vezes achando riquezas minerais, mas quase sempre capturando pessoas. Em 1602, uma dessas expedições voltou de um vale com 2.000 índios escravizados, e na mesma época começaram a atacar missões que os jesuítas tinham fundado para cristianizar os povos guaranis da região do Guairá, hoje Paraná, e na região do Sertão dos Patos, em Santa Catarina. Ao longo da história das bandeiras, diversos povos indígenas se tornaram aliados dos colonizadores e ajudaram nessa expansão. Mas, no fim das contas, também acabaram sendo atacados e escravizados. Não existe uma estimativa confiável sobre o número total de indígenas capturados, mas é possível saber que ultrapassaram as centenas de milhares. Apenas no Guaíra, estima-se que foram escravizados entre 33 mil e 55 mil guaranis pelas bandeiras paulistas. No século 17, as bandeiras foram tão longe que começaram a atacar as missões jesuítas, que os espanhóis tinham estabelecido no Paraguai. A maior dessas expedições foi comandada por Raposo Tavares, que vocês já pegaram trânsito lá alguma vez, em 1628, reunindo mais de 2.000 pessoas, entre colonos e aliados tupi, organizados em 4 campanhas, lideradas por capitães de milícia. Os ataques foram até meados de 1640, chegando também às missões de Itapê, no Rio Grande do Sul. A preferência dos colonos paulistas era pelos índios das missões, os que a lei não permitia escravizar. Para os guaranis, as bandeiras foram uma grande catástrofe. Primeiro apareceram os padres pedindo para que eles se reunissem e vivessem como os cristãos. Depois vieram as bandeiras e aproveitaram para levar populações escravizadas para São Paulo. Ao chegar em São Paulo, grande parte dos homens era obrigada a se tornar guerreiro a serviço das próximas bandeiras, enquanto as mulheres eram exploradas em atividades agrícolas ou domésticas. A elite da sociedade das bandeiras era miscigenada, fruto de relações entre homens de origem europeia e mulheres indígenas raptadas, escravizadas e estupradas. São Paulo colonial era formada por multidões de guaranis, carijós, guarulhos, entre outros, e a língua portuguesa quase não era usada no dia a dia. Graças a toda essa experiência e confronto, eles passaram a fazer da guerra contra indígenas e quilombolas um negócio, trampando como mercenários. Foi assim que eles foram contratados para exterminar os cariris do Ceará e o quilombo dos Palmares em Alagoas. E sem falar nos ataques aos espanhóis, aos holandeses que as bandeiras paulistas faziam. Quando a coroa portuguesa precisava eliminar alguma ameaça mais séria no interior do continente, era comum que eles apelassem para os comandantes das bandeiras. Os ataques das missões guaranis diminuíram apenas em metade do século XVII, quando os jesuítas conseguiram pressionar os reis de Portugal para que fizessem os colonos respeitar a lei que proibia a escravização de indígenas, aliados e cristãos. Além disso, depois dos primeiros ataques das missões, também passaram a se defender de maneira mais eficiente, buscando terrenos de difícil acesso e adquirindo armas de fogo e munições. Em diversas missões, os padres armaram os índios para limitar o avanço das bandeiras, e deu certo. A maior derrota das bandeiras foi a de Imboboré, quando 300 paulistas e 600 tupis perderam para os guaranis. Outra bandeira, comandada por Raposo Tavares em 1648 e considerada uma das grandes proezas dos bandeirantes paulistas, foi uma grande derrota. O objetivo era atacar as missões de Itatim, onde hoje é Mato Grosso do Sul, mas a bandeira foi vencida. Só que, em vez de voltar para São Paulo, os sobreviventes pegaram os rios Madeira e Amazonas e chegaram em Belém do Pará. Uma viagem inédita. Raposo Tavares sobreviveu, mas tão acabado que nem seus parentes o reconheceram quando voltou. Passada a época dos ataques às missões, as bandeiras ficaram menores e tomaram novas direções, mas continuaram sendo essenciais para a formação de São Paulo. Novos povoados surgiram, especializados na guerra e na escravização de povos indígenas. Por exemplo, as primeiras vilas do Vale do Paraíba, Taubaté, Guaratinguetá e Jacareí, eram postos que serviam para a captura de povos
que viviam na Serra da Mantiqueira e nas de Minas Gerais. Jundiaí ficava no caminho geral que levava a Goiás, onde pessoas de diversos povos passaram a ser capturadas. Itu e Sorocaba, fundadas para dar suporte às bandeiras que iam para o sul e para o Pantanal. Foi apenas no final do século XVII que a busca por ouro e metais preciosos se tornou mais importante que a escravização. Pequenas quantidades de ouro já tinham sido encontradas muito antes, até mesmo nas proximidades da vila de São Paulo, nas minas de Jaraguá e de Santana do Parnaíba, mas logo se esgotaram. Geralmente, não eram minas de ouro debaixo da terra, e sim de ouro de aluvião, que era o ouro que se acumulava nas margens do rio, misturados com areia e cascalho. Como os povos indígenas que viviam nessas terras não tinham se interessado por grandes quantidades de ouro até então, ele foi se acumulando ao longo dos séculos. Quando achavam esses acúmulos, os colonos exploravam até o ouro se esgotar e continuavam em busca de novas descobertas. E era a mesma coisa com relação às pedras preciosas. Mas, em vários lugares onde aconteceram grandes descobertas de riquezas, a colonização acabou se tornando permanente, com a criação de vilas e cidades que continuaram existindo mesmo depois que o ouro praticamente acabou. As cidades fundadas durante o século XVIII em Minas Gerais, como Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes e Diamantina, surgiram em torno de locais de garimpo de ouro e diamantes, por colonos que vinham principalmente das bandeiras de São Paulo. Também foi assim nas primeiras vilas e cidades do Mato Grosso, como Cuiabá, Vila Bela de Santíssima Trindade, e em Goiás, na região da Serra Dourada, onde foi fundada Vila Boa, que hoje é a cidade de Goiás. Mas, em todas as regiões, as bandeiras chegaram primeiro em busca de pessoas para escravizar. Eles despovoaram os sertões e só depois estabeleceram outro tipo de povoamento, focado na produção de riquezas para o mercado europeu. E é por isso tudo que é comum ver os monumentos de símbolos dedicados às bandeiras serem criticados pelos indígenas de hoje. São monumentos que transformaram em heróis os homens que comandaram o despovoamento do interior do Brasil e condenaram muito dos sobreviventes à escravidão. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like. Se não gostou, explica pra gente por que você não gostou. Se você quiser nos ajudar de uma forma muito direta, pode ajudar a gente com financiamento coletivo no apoia.se/canoavisão, ou você pode também nos ajudar mandando e-mail, conteúdo, roteiro. Bom, é isso aí, galera. Nós falou.